Olá, OABeiros! Vamos para a nossa dica número 8, tá? Sobre obrigação principal. Já vimos que a obrigação principal é aquela obrigação de entrega de dinheiro aos cofres públicos. Tributo ou penalidade pecuniária ou ambos. Então, quando a gente fala em obrigação principal, guardem isso. Entrega de dinheiro aos cofres públicos. E aí que o Código Tributário, no artigo 121, matéria importante demais, artigo 121 do CTN, ele vai trazer o conceito de sujeito passivo. Quem é o devedor da obrigação principal? Nós podemos ter dois tipos de sujeito passivo da obrigação principal. Artigo 121 do Código Tributário. O contribuinte e o responsável. O contribuinte e o responsável. Qual a diferença, Luciana? Vamos lá? O contribuinte é aquele que é sujeito passivo porque ele realizou o fato gerador. O contribuinte é aquele que é sujeito passivo porque ele praticou o fato gerador. Exemplo, eu sou a proprietária de um veículo automotor licenciado, por exemplo, no estado de Minas Gerais, no primeiro dia do ano. Eu, Luciana, pratiquei o fato gerador de um imposto, que os senhores sabem, se chama IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor. Muito bem? Então, se eu pratiquei o fato gerador e sou eu quem tenho que pagar o IPVA, como eu sou chamada? Contribuinte. Contribuinte, então, é aquele que é sujeito passivo porque ele realizou o fato gerador. E o responsável? O responsável, olha que interessante, apesar dele não ter praticado o fato gerador, anotem para mim, apesar dele não ter praticado o fato gerador, ele é sujeito passivo, ele é devedor. Por quê? Porque a lei lhe impõe este dever. Então, o responsável é aquele que, apesar de não ter realizado o fato gerador, ele é sujeito passivo porque a lei lhe impõe o dever de cumprir com a obrigação tributária. Então, nós temos casos de responsabilidade sempre cobrados na prova da OAB nos artigos 130 a 135 do Código Tributário. 130 a 135 do Código Tributário. Vou dar um exemplo para os senhores. Se eu sou a proprietária de um veículo automotor, pratiquei o fato gerador do IPVA, então teria que pagar o IPVA como contribuinte, concordam? Pratiquei o fato gerador, sou devedora como contribuinte. Mas eu não pago o IPVA, não paguei o IPVA e vendi o veículo com dívida de IPVA para o meu amigo Fabiano. O Fabiano vai se tornar o quê? Responsável por este débito de IPVA. Vejam que o Fabiano não praticou o fato gerador do IPVA. No entanto, ele tem que cumprir a obrigação porque a lei lhe impõe este dever. No caso, o artigo 131 do Código Tributário. Então, concluindo, leiam com atenção os artigos 130 a 135 do CTN, matéria sempre cobrada nas provas, lembrando que o contribuinte é aquele que é sujeito passivo porque realizou o fato gerador, já o responsável é sujeito passivo, apesar de não ter praticado o fato gerador. A lei lhe impõe este dever. Tudo bem? Maravilha, muito obrigada pela atenção. Ótimos estudos. Tchau. Now, we're breaking free.